Ok, estamos iniciando a nossa live sobre milagres, né? E dando continuidade à interpretação livre desse livro, um curso em milagres, tá certo? E hoje nós estamos iniciando um novo subcapítulo, isto é, continuamos ainda no capítulo 2, falando sobre a separação e a expiação. Então, lembrando, né, o que é a separação e a expiação, né? Expiação, no caso, é perdão, tá? E a separação é... Olá, Verinha, tudo bom, querida? Sempre presente. A separação, essa bilocação, na verdade, né, que se chama na psicologia, a bilocação da consciência, onde a gente perde a noção do que é o eu, a alma, né, e a minha identidade, né? Então a gente precisa voltar a juntar esses três elementos. Então, nessa etapa do curso em Milagres, né, da leitura, nós ainda estamos trabalhando terapeuticamente essa junção, né, destes elementos. Tá bom? Então, nós estamos entrando hoje no subcapítulo quinto, falando sobre a função do trabalhador de milagres, né? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a identidade, né, daquele que foca em provocar milagres. Então, vamos lá. Então, antes disso, vamos trabalhar com alguns conceitos, ou melhor, lembrar alguns fundamentos. Em primeiro lugar, o que é milagre? Milagre nada mais é do que um aprendizado. Toda vez que nós realizamos um aprendizado, pode ser um aprendizado em qualquer área, corpo, mente e espírito. É um aprendizado, ele por si só, ele se constitui num milagre. Por quê? Porque são os aprendizados que nos transformam, que nos modificam. Então, o velho exemplo, isso já é um exemplo realmente muito antigo, que é os milagres, por exemplo, as curas, entre aspas, milagrosas, né, que ocorrem no campo do corpo. Nós trabalhamos no subitem 4 até agora, né, até a semana passada, a questão das curas corporais, né? Então, quando que essas curas, né, entre aspas, elas ocorrem, acontecem, né? Ora, o câncer, por exemplo, né, ele avança. Por quê? Porque o teu sistema imunológico ele se torna incapaz de identificar a célula mutante. Então, o teu sistema imunológico não fagocita, não explode, não mata, né, aquela célula que mudou, mutante, né, que mudou de forma. Porque um câncer nada mais é do que uma célula mutante. Então, quando o teu sistema imunológico se torna incapaz de fazer isso, aí o que acontece, né? Essas células elas começam a proliferar e a migrar também, né, para outras áreas, para outros órgãos do teu corpo, né, afetando, né, essas transformações, essas mutações, né? E aí nós temos, por exemplo, os cânceres generalizados. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito pobre, muito diminuta, que é para todos nós podermos entender. Em que pese, no campo da oncologia, é isso realmente que acontece. Uma, 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 uma célula cancerígena nada mais é do que uma célula mutante. Ora, o que é o milagre, né? Que a partir do milagre poderia provocar a cura. Oi, Rô, que coisa boa te ver aqui. Tem umas notícias boas, Rô, a respeito de Curitiba para depois conversar contigo. O que é? É o teu sistema imunológico voltar a aprender, voltar para o eixo. E para voltar para o eixo, ele precisa aprender a identificar a célula mutante e matar essa célula, explodir essa célula. Então, é isso que seria um processo, inclusive terapêutico, correto. Um processo terapêutico totalmente voltado, né, para a reeducação do sistema imunológico. Então, olha só. Toda vez que o nosso corpo, mente ou espírito provoca um aprendizado, né, isso por si só se constitui num milagre.
ok? Então, aqueles que trabalham em prol dos milagres, estão trabalhando em prol dos milagres alheios ou em prol dos próprios milagres, dos próprios milagres? Né? Então, a ideia qual é? Eu posso provocar milagres nas vidas das pessoas? Não, eu não. Eu não posso. Por quê? Porque, como nós já vimos em aulas anteriores, inclusive nos outros capítulos, os milagres eles são altamente pessoais. Qualquer ser humano, ele pode ele é merecedor e ele pode provocar milagres na sua vida, independente dos pecados que ele tenha cometido no passado. Então, por quê? Porque pecado e milagre não tem uma junção imediata, como eu sei que muitas religiões, né, e até uma discussão dentro da teologia muito ardida, muito árdua, né, nos fez acreditar que milagres, né, apenas pessoas que beatas, pessoas que tenham dedicado uma vida intensa, né, a, aos preceitos da sua religião, somente estas seriam merecedoras de milagres. E isso não é verdade. Isso realmente não é verdadeiro. Então, milagre é algo que está disponível para todo e qualquer ser humano. Então, aqui nós vamos falar sobre a identidade, a função do trabalhador dos milagres. Isso, por quê? Por que trabalhador dos milagres? Porque dá trabalho. Né? Aprender habilidades que você não tem, isso dá trabalho. E dá um trabalho enorme. Né? Então, vocês sabem que eu sou psicólogo, que eu trabalho, né? Que eu tenho o meu consultório virtual, né? Atendo pacientes de tudo que é lugar do mundo, Europa, Estados Unidos, Oceania, Ásia. E essa é a vantagem do trabalho, né, de um terapeuta que a gente diz é psicólogo 4.0 ou um psicólogo digital, que através dessa telinha, né, através da internet, a psicoterapia hoje ela chega, né, a lugares muito distantes. E antes fosse outros continentes, outros países. É dentro desse Brasilzão mesmo. Hoje eu tenho pacientes que são do interior, do interior, do interior, do Amazonas, do Mato Grosso, de Goiás. Né? Às vezes, para chegar naquele lugar, tu chega só de barco, né? Não tem estradas até lá. Mas a internet está lá. Não tem estradas, mas a internet está lá. E hoje, esses pacientes eles têm acesso a essa possibilidade de um trabalho terapêutico aqui e aqui. Tá bom? Na mente e no coração. Então vamos ler lá, tá? A respeito da nossa identidade. Quem é você que está imbuído, que está focado e mesmo tremendamente focado na construção do teu caminho, que a gente chama o caminho dos milagres, que é o caminho dos aprendizados, tá? Vamos lá. Antes, primeira a leitura, né? Ipsis literis, e depois eu faço a leitura desse parágrafo, já fazendo a tradução. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem, inadvertidamente, fomentar a crença em que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. São puras fantasias. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Tá? É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento, ampliando uma declaração anterior. O espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente.
Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Muito bem, já vou entrar com os dois pés aqui. Já vamos começar aqui desde a primeira frase, já fazendo a releitura. Lembrando que o livro Um Curso em Milagres, ele, pelo casal de autores, né, eles escreveram utilizando uma terminologia bíblica. Tá? Então, eles falam em Espírito Santo, eles falam né, em Deus. Tudo. Agora, eles também deixaram muito claro que este não é um livro religioso. Parece paradoxal, mas é verdadeiro. Tá? Não é um livro religioso e tampouco ele atende às necessidades de qualquer religião. Portanto, ele não é teológico. E, contando um pouquinho da minha história com o livro, né? Eu estive nos Estados Unidos, fui até na Califórnia, né? Uma cidadezinha próxima a San Diego, ou né? Na grande San Diego, e eu estive conversando na época com o editor deste livro. Hoje o Bob, parece que o Bob já é falecido, né? O Bob, né? O Robert, né? E eu conversando com ele, né, dizendo para ele que eu tinha muita dificuldade de entender o livro, ele disse assim para mim: Leonardo, tu é psicólogo, é verdade? É. Bom, pega uma caneta e onde está escrito Espírito Santo, escreve inconsciente. Onde está escrito Deus, escreve alma. Onde está. Faz uma tradução. Por quê? Porque essas palavras que estão ali, né, esses sujeitos, enfim, esses conceitos, eles são apenas figurativos. Porque esse livro não tem como objetivo ele ser cristão especificamente. Tá? E na introdução, né, a gente lê exatamente isso. Né? É um livro que tem como objetivo, é um livro terapêutico, é mudar a tua forma de compreender a respeito do amor, a respeito do perdão e a respeito dos milagres, sem querer entrar nesse viés teológico. E aí nós temos um desafio muito grande na leitura, porque no momento que ele utiliza esse linguajar com palavras, jargões bíblicos, como que a pessoa não vai adentrar, né, a sua religião, né, e cristã, no caso. Né? Eu, particularmente, para mim foi impossível. Mas com a dica do Bob, foi exatamente o que eu fiz. Né, o que peguei uma caneta e comecei a riscar e a mudar, até que eu reli e ao reler fez sentido para mim. Daí que esse é o objetivo deste. Por que eu não chamo de um curso em milagres, e sim um curso sobre milagres? Porque é uma tradução livre da minha parte. Então, eu tiro todo e qualquer resquício de palavreados ou intenções um pouco mais próximos da teologia e faço a tradução trazendo para o nosso mundo, né, mais factual. Tá ok? Então vamos lá. Olha só como é que ele fica agora a tradução. Antes que os trabalhadores, nós, né, nós que estamos trabalhando arduamente, né, para provocar, produzir milagres ou aprendizados, né, antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função neste mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. Né? Há um livro do Carlos Castaneda, um antropólogo, né, que estudou, fez algumas pesquisas, né, no deserto, se eu não me engano, do Arizona, Novo México, no sul dos Estados Unidos, no norte do México, né, com um feiticeiro chamado Dom Juan. E ele tem alguns livros onde fala sobre essas experiências e a relação dele com Dom Juan. E um deles se chama A Erva do Diabo, que ele vai ser preparado por Dom Juan para se transformar num feiticeiro. E ele precisa beber, né, algumas raízes, mescalito, né, entre outras, né, e que aquilo são alucinógenos.
E ele conta, né, que quando tu toma aqueles alucinógenos, né, principalmente as primeiras vezes, tu vai ficar uma semana ininterrupta, né, fora do ar, psicotizando, assim, sabe? Psicoses, né? Tendo delírios. E nisso, é claro, o feiticeiro está junto contigo, né? Para não fazer bobagem, né? Trabalhando contigo terapeuticamente, né? Mudando a tua forma de pensar, de compreender, né? De entender o mundo, né? E é uma coisa muito importante, assim, né? De que nos aprendizados deles e nas conversas que ele tem com Dom Juan, existe uma sequência, né, que são as etapas que te levam para o poder, né, para tu experimentares realmente o poder pessoal. Né? Então, passo número um, né, que é o medo dos medos. Né? Então, qual é o medo maior de todo e qualquer ser humano? Que é o medo dos medos. Muitos dizem que é o medo da morte. É uma discussão isso para um outro momento, para a gente falar sobre morte, até um bom tema para uma live. Né? Mas por quê? Porque já vou deixar aqui o assunto, né, meio que quentinho para a gente poder discutir e debater. Medo de morte é uma fantasia. Ninguém tem experiência de morte de tal forma que tenha voltado do outro lado de lá e possa explicar para nós o que acontece durante a morte. O que nós temos são experiências de pseudo-mortes, que a gente acredita que a pessoa morreu, mas ninguém sabe se isso é fato. Né? Se isso é fato. Se quer acreditar que, mas ninguém conseguiu ainda provar isso. Né? Então, olha só. Então, o primeiro medo, e o primeiro, né, que é o grande medo, que é o medo dos medos, é o medo do conhecimento. Sim, as pessoas têm medo de vir a conhecer. Conhecer o quê? Qualquer coisa. Todos nós temos um limite no nosso vir a conhecer. Então é como dizer assim, o nosso cérebro ele comporta um tanto quanto de informações, né? E inclusive informações a respeito de realidade, da nossa existência. Então, por exemplo, muitas pessoas, elas literalmente enlouqueceriam se elas entendessem de fato a história da sua religião. Né? Há um filme, Vera Rua, quem está aí online, por favor, me ajuda, tá? O nome do filme é... Como é que é o nome do filme? É com Antônio Bandeiras, que ele faz o papel de um padre, que ele vai trabalhar junto com uma moça que é arqueóloga, né, que encontram o corpo, o nome do livro, do filme, O Corpo. Né? E aí o que acontece? Né? Resumindo o filme, um sujeito, um árabe, resolve aumentar o tamanho da propriedade dele, do espaço da loja dele. E em Jerusalém, qualquer obra, tu vai meter a pá para dentro da terra, tu tem que ter uma permissão da prefeitura, de outras guias. Né, Por quê? Porque aquilo ali é um sítio arqueológico. Tu tá andando pelas ruas e daqui a pouco tu faz assim com o dedinho no meio da terra, sai um artefato de 1000 anos, 2000 anos atrás. Então, qualquer coisa que você vá fazer que tem que mexer com a terra, você precisa ter essa permissão da prefeitura, do governo, tá certo? E ele pediu, recebeu e mandou lá os pedreiros começarem a cavar nos fundos, né, para poder fazer os alicerces e erguer um prédiozinho para ele aumentar o tamanho da loja dele. E nisso, o que os pedreiros encontram? Encontram na pedra, né, uma outra pedra apoiada, redonda, né, circular. Pois bem, pedras circulares eram portas, né, de túmulos. Né? Isso quando? Na antiguidade, 2000 anos atrás, mais ou menos. Né? Beleza, ok. Mais uma de milhares que existem naquela região. Milhares. Ok. Só que o que estava escrito na porta? Aqui jaz, né? Aqui está enterrado Jesus. Né? Jesus nascido, o Nazareno.
nascido, né, em Nazaré, o Nazareno, né, filho de Maria e José, irmão de. Ai, pelo amor de Deus, me esqueci. Né, irmão de Tiago. Meu Deus do céu. Desculpe, é o horário, estou cansado. Final de semana fiz uma viagem a Porto Alegre, fui e voltei de moto. Foi uma viagem espetacular, conheci pessoas amadíssimas, né, que no mínimo assim vou ter uma amizade prolongadíssima e que mas eu estou cansado ainda, né? Ainda não descansei, principalmente a viagem de volta. Sempre o retorno para mim, quando eu faço uma viagem de moto, é o mais cansativo, né? Então eu começo a esquecer as palavras. Mas vamos lá, vocês vão me ajudando, tá, Verinha? Tá, Rô? Vamos lá. E irmão de Tiago. Isso por si só já é um indício. Indício por quê? Porque o Jesus que nós conhecemos, o tal do Cristós, o Cristo, né? Ele é filho de Maria e José, nazareno, nascido em, né? é, naquela região, né? E que tinha como irmão Tiago. Né? O irmão dele se chamava Tiago. Pois é, quem é esse bicho? Quem é esse cara que está enterrado ali? E aí chamam o governo, né? Porque ninguém poderia abrir aquela porta senão uma autoridade do governo. Né? É proibido por lei. E lá abriram, chamaram uma arqueóloga e a arqueóloga começou a encontrar artefatos do ano 33, né? da era cristã. E tudo indicando que aquilo seria o túmulo de Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo. Né? Pois bem, vamos fazer de conta que realmente aquele túmulo fosse de Jesus Cristo. O que aconteceria se fosse... É um filme de ficção, tá? O que aconteceria? O que aconteceria é que todas as religiões cristãs elas teriam que ser reescritas. Todas elas, sem exceção. Por quê? Porque o principal fundamento de toda e qualquer religião cristã é a ressurreição de Jesus. Né? Que ele ressuscitou do mundo dos mortos e foi, né, para os céus com carne e osso. Né? Ele foi levado para os céus em carne e osso. Né? Então ele não foi morto para lá, ele ressuscitou, né? Voltou para a carne dele, e daqui ele foi para os céus, né? Para lá de lá. Se isso não é verdade, porque esse é o principal fundamento, que é a ressurreição de Jesus, todas as religiões precisam ser reescritas. Todos os fundamentos precisam ser reescritos. A questão da dor, a questão do, né, todos os conceitos. Né? E agora vocês imaginem só um padre, aqui mais próximo da nossa realidade ocidental latina, um padre que tenha dedicado uma vida inteira, né, uma vida inteira, né, para viver sob os preceitos do cristianismo. E de uma hora para outra ele descobre que tudo aquilo que ele viveu e conviveu era uma mentira. Ele criou uma fantasia mentirosa que não era bem aquilo. É de pirar. É de pirar. E no filme o que começa a acontecer, padres, cardeais começam a se suicidar por não tolerar conviver com a verdade, com a realidade. Veja, gente, esse filme é ficção, eu não sei se isso é verdadeiro, mas ele representa muito bem isso aqui, né? Que fala sobre o medo da liberação. A liberação do quê? Do conhecimento. Do conhecimento. Há uma analogia que eu faço com os meus alunos, que é assim, se você pegasse se inventassem uma máquina do tempo e tu resolvesse ir para trás, 100 anos atrás, não precisa muito tempo não, há 100 anos atrás,
E você fosse falar sobre teoria das cordas, se bem que já tinha naquela época, mas sobre micro-ondas, sobre avião a jato, sobre todas as tecnologias que nós utilizamos, que tu utiliza hoje, como por exemplo, cadê meu bichinho? Era para estar aqui, não está. Está lá em cima da mesa. Para estar falando sobre celulares, sobre internet, do que eles iriam te chamar? Primeiro de louco. E depois te matariam. Há um outro livro mais antigo que se chama A Caverna, né, de Platão, que é a mesma coisa. Eu já comentei a respeito desse livro aqui, né? Que dois jovens saem de dentro da caverna e resolvem retornar para contar para aquelas pessoas todas que moravam ali, que jamais haviam saído de dentro da caverna, por medo dos perigos que tinha do outro lado da caverna, ficaram morrendo de medo e não saíam de dentro da caverna, ficaram isolados dentro da caverna, enclausurados dentro da caverna. Sabe o que aconteceu? Eles mataram os dois jovens. Por quê? Porque a verdade, né, o conhecimento que a verdade que o conhecimento te traz é muito doloroso para as pessoas, muito doloroso. Há muitos assuntos que para nós são tabus. Por exemplo, né, eu já comentei aqui, né, por exemplo, que o nosso cérebro se nega a pensar. Pai e mãe transando. Imagine, você imaginar seu pai e a sua mãe tendo relações sexuais fogosas, dizendo coisas picantes na orelha. É uma ideia que entra atravessado, sabe? Não é digesta. E não é só sobre isso. Falar sobre masturbação, está falando sobre prazeres sexuais, está falando sobre, vamos sair da área da sexualidade, sobre objetivos de vida, por estilos de relacionamento afetivo, sobre trabalho, sobre formas de estabelecer vínculos familiares. Gente, olha, é uma coisa impressionante, né? As pessoas, de modo geral, elas temem muito o conhecimento. E há um tanto que o meu cérebro comporta. E esse tanto ele é determinado pelo quê? Determinado pela minha maturidade. É a tua maturidade que te possibilita, te viabiliza suportar vir a conhecer alguma coisa. Em uma lives lá atrás, ainda falando sobre os 50 fundamentos, foram 50 primeiras manhãs, lembra? Sobre os milagres, né? São 50 primeiros fundamentos. Eu comentei com vocês, né? Fazendo uma pergunta: qual de vocês conhece a história da religião católica apostólica romana, né? Lá do início, né? Lá ainda dentro do judaísmo? Quem foi Maria? Quem foi a mãe de Maria? Maria, a mãe de Maria, Ana, era casada com quem? Eles mantinham relações sexuais. Ana era casada com um homem muito velho e que não era muito chegado no pastel, não. E ela ficou grávida. Pois é, aí a mente poluída que de cada um vai imaginar, né? Como é que ela ficou grávida? Será que foi o Espírito Santo? Mas existem, não é historinhas fictícias, existem documentos que falam sobre isso, das histórias, né, de cada uma dessas personagens que estão na Bíblia. Por exemplo, hoje se fala que os padres, né, precisam ser celibatários, não podem transar. Se bem que eu já adianto que isso é uma coisa meio complicada, né? Um ser humano conseguir se aguentar sem manter relações sexuais. Aí fica uma outra grande Jaqueline Webster, essa outra porto-alegrense, uma cirurgia dentista de mão cheia, que trabalha junto a pacientes, inclusive pacientes oncológicos. É de uma delicadeza para com o ser humano, uma coisa assim fantástica, fantástica. Prazer te ter aqui, Jaqueline. Prazer imenso, enorme. Tá? Seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Então, olha lá, voltando, né? Então, a questão do conhecimento, né? Vir a conhecer é uma coisa muito pesada para as pessoas. E eu não estou apontando para outras pessoas dizendo de que eu já tolero isso. Não, eu não tolero. Tem muita coisa que eu não tolero.
E sei exatamente aonde é o meu limite de maturidade. A partir disso, eu não quero saber. Eu fui casado com uma moça muito bacana, que quando eu dava essas aulas e ela assistia, me acompanhou durante um bom tempo em alguns dos meus cursos, e ela tinha uma tolerância ou intolerância com um determinado assunto. Ela não conversava. Se alguém começasse a falar desse assunto, ela se levantava e saía. Se ela fosse obrigada a ficar no recinto, ela começava a chorar. Ela se negava terminantemente a falar sobre extraterrestres. Certa vez, estávamos viajando, estávamos num carro, estávamos indo para Porto Alegre, e no trajeto de Lages, já ali, naquela retona, né, que vai para Vacaria, né, já no estado do Rio Grande do Sul, praticamente uma reta muito grande, muito grande. E longe no céu tinha um ponto luminoso muito grande, grande demais para ser uma estrela, né? Porque era um ponto de luz grande, parecia uma lâmpada. Mas aí eu me lembro que nós dois olhamos aquilo, né? Parado no meio do céu. Pô, aquilo é um avião, né? Aquilo só pode ser, né, um farol de milha, né, de um avião, porque era muito forte, muito forte. E nós ficamos trafegando, porque é uma retona muito grande, pelo menos durante uns 40 minutos. Né? E mais de um tanto, depois até pegando a estrada em direção não é Jaborá, Jaborá aqui em Santa Catarina, IP. Né? Nós íamos sempre por IP para Porto Alegre. Então, indo por IP, e aquela luz, né? Aquele farol de milha estático no ar. Sendo que naquela região não existe montanhas e tampouco uma antena alta o suficiente para aquilo estar parado. E estava lá. E eu comecei a brincar com ela. Puxa, mas que estranho aquilo ali. Se fosse um avião, já deveria ter passado por nós, há horas, né? E a menina, ela começou a ficar com medo e o medo foi para o pânico. De tal forma que eu tive que conversar com ela sobre outros assuntos e ela parar de olhar para o céu. Porque é um assunto que é uma limitação. Ela não vai mais adiante. Na religião, todos nós temos uma limitação. A partir dali, a gente acha que é pecado, a gente não vai mais adiante. Na área afetiva, a mesma coisa. Do que tu tolera falar do teu afeto? Tu tolera falar do teu afeto, aquilo que está onde? Aquilo que está na tua fachada. Mas e dos teus desejos mais profundos, das tuas fantasias mais profundas? Tu falas, né? Tu diz a respeito, né, não só dos teus desejos na área sexual, é afeto. O quanto que tu está disposto a te entregar afetivamente de forma congruente, honesta, aonde pensamento, palavras, emoções e comportamentos perfeitamente alinhados. A isso a gente chama de congruência. O quanto que tu suporta ser acarinhada por palavras, por atitudes, por comportamentos de outras pessoas. O quanto que tu tolera ser bem tratado, bem tratada. A maioria das pessoas não aguenta e sai do eixo. E ao sair do eixo, ou uma ou outra, ou rompe o relacionamento e sai correndo, primeira possibilidade, ou tu quebra o relacionamento jogando dinamite dentro do ambiente do relacionamento conjugal. Tipo, o que eu tenho que fazer para esta mulher ficar completamente azucrinada, louca, a ponto de querer me dar um pé na bunda? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, 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 isso. E eu vou fazer de forma exemplar tudo o que eu sei que faz com que essa pessoa saia do eixo. E depois que ela sair do eixo e ela começar a berrar comigo, que ela começar a me insultar, eu vou olhar para ela e vou chorar lágrimas copiosas, dizendo que, nossa, como você é má comigo. Ó, tá vendo isso daqui, ó, gente? Isso aqui é um problema no meu chroma key, que eu vou dar uma arrumadinha, e porque eu sou meio, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho chato com essas coisas e que eu preciso ter essas coisas muito bem. Onde é que tá? Tá aqui.
configurações. Não, não é isso aqui, Leonardo. Não é. É aqui. Deixa eu mexer aqui no chroma key. Ó, olha só, chroma key é isso daqui. Eu tenho aqui, na verdade, gente, é uma cortina verde. E isso atrás, que eu tenho, essa é uma fotografia, né, que é uma técnica maravilhosa que a gente utiliza hoje para facilitar e potencializar os processos de aprendizagem. Eu posso colocar qualquer cenário aqui à volta. Olha só, vou apresentar o meu fundo. Esse é meu fundo original, ó. São duas cortinas, olha aqui, ó, unidas, tá? Então eu tenho um programinha que eu regulo a quantidade, né? Não, a similaridade não. Ué, é isso mesmo. Ó, se eu botar demais eu sumo, e aqui agora eu fico direitinho, direitinho. Deixa eu fazer a propaganda, e são coisas que eu explico, ó, neste curso aqui, ó, Curso Professores Online, que é um curso direcionado para aqueles que querem dar aula por internet, né? Pronto, e agora está regulado outra vez. Muito bem, tá certo. Então agora, aqueles que querem seguir nesta função de trabalhar em prol, né, dos seus milagres, é muito importante que tu saibas, e saiba mesmo, aonde está o teu limite do conhecimento. Até aqui eu quero conhecer, a partir daqui não quero conhecer mais. Não quero vir a saber. Por quê? Porque eu não tenho estrutura emocional para isso. Tá? Então, conhecimento tem um limite. Tá? Imagine você estudando alguma coisa e daqui a pouco você começa a entrar num assunto assim. Os seres humanos desenvolveram computadores super, hiper, giga modernos, com softwares ainda mais modernos, chamada inteligência artificial. São softwares que passaram a pensar por si próprio, como um ser humano. Pensa igual ou melhor, ainda mais rápido, processando uma quantidade de informações de um banco de dados gigantescos que nós, seres humanos, não temos. E o que acontece? Um belo dia, os softwares, os computadores, resolveram colocar todos os seres humanos dentro de incubadoras, né, sendo alimentados, medicados, e se manterem durante uma vida inteira dormindo. Sim, dormindo. E, através de um cabo de computador conectado no cérebro, o computador central, ele passa a controlar o teu sonho, de tal maneira que tu passa a ter o teu sonho como se fosse a tua realidade. E se eu pudesse te provar que neste momento tu não estás acordada, tu não está acordado, tu estás dormindo. E que isso tudo que está acontecendo aqui, inclusive essa live, isso aqui é um sonho. O Leonardo nunca existiu, a Vera, a Rosângela, a Jaqueline. Eu, Leonardo, para mim mesmo, eu não sou psicólogo, não fui casado, eu não tenho filhos, eu não tenho nem esse nome. Eu sou fruto de uma fantasia. Olha só, todos nós temos essa experiência de dormir, né, ter um sono profundo e sonhar no sono profundo, que tem o leve, médio e profundo. Então, quando o sonho se dá durante o sono profundo, nós temos a percepção de que aquilo não é sonho, que aquilo é realidade. É quando a gente acorda de sobressalto durante o sono profundo e a gente volta do sonho e a gente leva um certo tempinho. Opa, onde é que eu acordei? Tu desconhece o teu próprio quarto. Tu desconhece aquela pessoa que dorme, convive contigo há anos. Onde é que eu estou? Por quê? Porque para o teu cérebro, a realidade é o que estava dentro do sonho. Isso sempre ocorre quando tu é despertado de um sonho que está acontecendo no sono profundo. Tá? Então, e se não fosse um sonho profundo? E se nós aqui fôssemos apenas um game, um jogo? Um jogo nas mãos de uma criança, aonde no game os personagens eles têm uma percepção, uma consciência própria e eles acham que são realidade.
indico para todos vocês um filme que se chama 13º Andar. Na verdade, são dois. Um é um filme de terror, 13º Andar, não é esse para ver. O outro é o 13º Andar, um filme futurístico de ficção científica. É este aqui. Um outro filme é Matrix, que fala sobre o mesmo argumento, tá bom? Seguindo adiante, vamos lá. De outro modo, antes de que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função neste mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação do conhecimento. O medo ter uma noção de conhecimento sobre sobre tudo que está à tua volta, isso pode provocar. De outro modo, podem, inadvertidamente, fomentar a crença em que a liberação do conhecimento é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Exato. E aí nós entramos em muitas religiões, a questão dos dogmas. Né? Que muitas pessoas, na minha área, na psicologia é uma ciência que estuda o preconceito, né? Trabalha o preconceito das pessoas. Mas é uma ciência extremamente preconceituosa. Por exemplo, psicanalistas, muito aqui no Brasil, nesse ranço, o cara é psicanalista roxo. Ele vai ler alguma coisa sobre psicologia comportamental, behaviorismo, gestalterapia, programação neurolinguística? Jamais. Porque se ele lê, ele pode se contaminar. Então ele não lê. E não só não lê, como ele critica. Ele fala mal de algo que ele nunca leu. Puro preconceito. É uma ciência que fala, que trabalha os preconceitos e fala dos preconceitos das pessoas, mas ela é altamente preconceituosa. Tá? Agora, olha só, voltando aqui. De outro modo, podem fomentar a crença que a liberação é um aprisionamento. Então, o que essas pessoas dentro da psicologia elas pensam, elas têm? Se eu começar a estudar uma outra coisa que não só, única e exclusivamente psicanálise, única e exclusivamente análise transacional ou gestalterapia, o que pode acontecer? Eu posso me contaminar por aquelas ideias e eu vou ficar preso a elas. Existem algumas pessoas que eu conheço que fazem parte de determinadas religiões que dizem assim: na minha religião, o correto é a gente só casar com pessoas que são da própria religião. Mas por quê? Por que isso? Ah, Leonardo, porque se a gente casar com uma pessoa que não é da nossa religião, a gente pode se deixar influenciar pelo paganismo, por essas ideias tortas de religião. E eu posso ficar preso nesse ambiente, que é um ambiente que não está em conformidade ao plano de Jesus, ao plano de Deus. Gente, isso eu não tenho nem muita coisa o que comentar, né? Porque isso é o que se pensava na Idade Média, né? Isso é o que se pensava na época das trevas, né? Da Idade Média, que as coisas eram mais ou menos assim. E quem resolvesse fazer diferente era o quê? Era queimado em praça pública, porque era considerado bruxo, bruxa, enforcado. Que horror. Deus que me perdoe. Né? Então, existe essa crença que quanto mais tu ler coisas, quanto mais tu entrar em contato com pessoas que divergem de ti, tu pode ficar aprisionado ao vício dos outros. Né? Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Né? Então, já vou até expandir um pouco mais essa frase. Isso aqui fala exatamente do que eu disse, né? De que o dano, ao entrar em contato com este outro conhecimento, é um dano que pode estar ali afetando o teu corpo. Não, se existisse esse dano iria afetar o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, o teu todo. Então, por exemplo, nas quartas-feiras eu tenho a live sobre o Projeto Eros, onde nós falamos sobre o tema amor. Né? A gente conversa sobre amor. Né? E ainda foi na última live ou nas outras anteriores, nós íamos falando sobre os diversos estilos de relacionamentos,
monogâmico, bígamo, poliamor, que são os trisais, né? Ainda para quem não sabe, né? Monogâmico é 1 a 1, bígamo é uma pessoa que constitui 2 núcleos familiares, tem 2 famílias. Trisal, são 3 pessoas, né? Trisal, que moram debaixo do mesmo teto e dormem talvez na mesma cama, fazem amor entre os 3. Né? Poligâmicos, né? Esses daí não estabelecem vínculos de fato com ninguém, né? Porque para eles ninguém é de ninguém, estão com todo mundo e estão com ninguém ao mesmo tempo. Então eles não constroem vínculos, né? Não constroem esses núcleos familiares, têm dificuldade para isso. Podem se obrigar e tentar, mas não vão ser felizes, porque não é da identidade deles. Então, algumas pessoas me criticaram por falar a respeito disso. Por quê? Porque eu estaria, através dessas lives, incitando nas pessoas de um modo geral de que é correto experimentar ou exercer, mais do que experimentar, exercer outras formas de identidade afetiva, né, de relacionamentos, que não a monogamia estrita, como sendo vista como um modelo único de normalidade, enquanto, na verdade, todo mundo sabe que não é. Todos vocês conhecem alguém que é bígamo. Todos vocês conhecem alguém que não para em galho, fica pulando de galho em galho em relacionamentos. Não é verdade? Não constrói relacionamento com nenhum, porque não consegue. Não consegue por quê? Porque não se identifica, não gosta. Sabe? Como também estão saindo dos armários e a gente está começando a conhecer cada vez mais pessoas que curtem trisal, né? Que convivem. Ah, não, nada, mas isso é bacanal. Não, não é bacanal. Não, não é. Não é uma história, peça do cabide, que tu entra nu, apagam a luz e ninguém é de ninguém lá dentro. Não, é um relacionamento entre 3 pessoas, como se fosse um casal, só que ao invés de 2 são 3. Né? Quem disse que isso é errado? Quem disse que isso é pecado? Ah, é pecado? Interessante, né? Na época de Jesus, os judeus daquela época, eles eram casados com 2, 3 mulheres. Todos os apóstolos, sem exceção, eram casados. Pois é, os apóstolos de Jesus. Padres são apóstolos de Jesus, não é verdade? Você é casado com quem? E tem mais. Os apóstolos daquela época eram casados com mais de uma mulher. Porque era comum naquela época, era normal naquela época. Então eu pergunto aos padres, além de serem casados, com quantas mulheres você é casado? Afinal, tu é apóstolo de Jesus. Essa são aqueles cutucões que os judeus, né, cutucam e incomodam os cristãos. Né? Por quê? Porque essa parte da história, os cristãos, eles não querem saber, não vão adentrar essa parte da história. Porque se começarem a trazer isso tudo a público, ficar muito notório, o que acontece? Né? A gente vai ter que começar a questionar coisas que não devem ser questionadas, que são os dogmas. Tá? Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Né? Então, uma coisa interessante é que o princípio primeiro do cérebro é a proteção da tua integridade, corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. O cérebro sempre vai proteger a tua integridade. Nem que para isso ele tenha que provocar um acidente e tu perder uma perna. Claro. Porque o cérebro ele vai pensar sempre no sentido de te preservar. Então, tu pode estar com um comportamento de tal risco que, se tu provocar um acidente e perder uma perna, tu deixa daquele comportamento de risco. Não é vantajoso perder a perna? Se tu continuar com o comportamento de risco, tu pode morrer amanhã. Sem a perna, existe uma possibilidade de sobreviver mais 40, 50, 60 anos. O que o cérebro faz? Ele faz tu perder a perna. Então, a mente, o cérebro, a intenção primeira é altamente amorosa. É a preservação da tua integridade, corpo, mente e espírito. Nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Isso nós já vimos em várias aulas, inúmeras aulas. Né? O nosso cérebro ele tem uma certa dificuldade de diferenciar o que é real do que é imaginário.
Tá? Então, velho exemplo. Jaque, que está entrando hoje pela primeira vez no nosso grupo. Já para ti agora, um exemplo que eu sempre trago para o grupo também. Né? Tu vai no cinema, sessão da meia-noite. Liberado os cinemas de novo, fazer de conta. Tá? Sessão da meia-noite, tu vai fazer um filme de terror. 2 horas e meia de filme de terror, mas aqueles filme ardido de terror. Uma cena pior do que a outra. Quando termina o filme, é que horas? Tipo 2, 2h30 da manhã. Tu sai de dentro do cinema, quando tu bota o pé na rua, pau, blackout na cidade toda. Sem luz. Sem luz nenhuma. Para mal dos pecados, tem nuvem. Pronto para chover. Não tem luar, não tem luz das estrelas, tá tudo escuro. E tu tá caminhando, meio que tateando, meio das ruas, te esgueirando para ir a pé até teu apartamento, até a casa. Depois de ter assistido 2 horas de filme de terror, como é que tu caminha pela rua? Bem, saltitante, sorrindo, feliz? Duvido. Duvido. O teu cérebro, por ter passado 2 horas imerso em cenas de terror, ele passa a acreditar que aquilo está acontecendo de fato. E aí, tu caminhando na rua, alguém se aproxima de ti pelas costas e te pergunta: você está precisando de alguma coisa? O que tu faz? Tu berra. Tu te rebosteia inteiro, faz xixi nas calças e sai berrando, correndo, caminhando. E não venha me dizer que tu é valentão, valentona, que tu adora filme de terror, porque é o que tu vai fazer, tu vai entrar em estado de pânico. Porque pro teu cérebro, aquelas maluquices todas do filme de terror agora vão acontecer ali de fato. E tu sai em pânico, correndo em disparada como proteção. Comece a imaginar no teu relacionamento afetivo que a pessoa com quem tu está te relacionando está te traindo. Mas imagine com requinte, a traição carnal, o ato sexual. Fica brincando isso durante uma meia hora e me diz como é que tu vai começar a se sentir. Brabo, braba. Vai subir para uma parede e descer pela outra. E a pessoa com quem tu está te relacionando pode ser uma pessoa extremamente honesta, focada no relacionamento. Mas porque tu te permitiu fazer essa burrice de ficar imaginando ele e ela te traindo, pulando a cerca, teu cérebro, ele toma isso como uma verdade. E agora o que tu vai fazer? Tu vai cobrar desta pessoa. Já vai com o dedo em riste, desconfiado, perguntando aonde que ela esteve à tarde, o que fez aqui, o que fez acolá. Esse é o princípio do ciúme, que é uma distorção da tua atitude mental. Tá? Então vamos lá. Isso acontece em função do medo sobreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Não. A mente ela não fere a si mesma, porque a mente ela é governada pelo teu livre-arbítrio. Tu tens que dar a ordem para a mente, para onde eu vou pensar, o que eu vou criar na minha mente. Aí nós temos pessoas que são pessoas altamente negativas, pessoas que se fazem de coitadinhas de mim, sabe? Que quando abrem a boca para falar, e aí como é que foi teu último relacionamento amoroso? A pessoa olha para baixo, começa a chorar e te conta. E ao te contar, te prepara, porque só vai falar coisa ruim. Só vai abordar pelo aspecto da dor. E a dor que ela sentiu, da dor que ela, né, nutriu. E pode saber, ela foi apenas uma vítima na mão dos seus algozes. A gente chama isso de pessoas que se fazem de vítimas. Ou tu pode ser uma pessoa que, a partir das experiências que tu teve todas, ter uma visão e ter uma abordagem amorosa. Eu, quando termino um relacionamento, primeiro eu faço aquela primeira etapa, né, que é separar o joio do trigo. Separar tudo que aconteceu de ruim e tudo que aconteceu de bom. Aí eu pego as informações que aconteceram de ruim e jogo fora, queimo. Vira cinza, vira fumaça, porque eu não quero me lembrar do que aconteceu de ruim. E aí o que fica? Só o que aconteceu de bom dentro de mim. Resultado disso qual é? Me dá saudade. Eu sinto falta de determinadas
práticas do cotidiano, como, por exemplo, bater papo contigo, dançar contigo, bom humor, né? Todas aqueles comportamentos, aí vem o conceito de companheirismo. A companheirismo vem de acompanhante, aquele que te acompanha. Acompanha no quê? Em comportamentos comuns, de coisas que vocês gostam de fazer. E eu deixo sobrar dentro de mim só o que ficou de bom. Aí dá vontade de ligar, dá vontade de dizer como eu gosto de ti. Eu tenho vontade de voltar a ter uma vida marital? Não, não tenho. Tenho vontade de voltar a namorar? Não, não tenho vontade. Porque eu sei se a pessoa amadureceu ou não. E às vezes, ou a maioria das vezes, a pessoa não amadureceu. Sabe como você sabe que a pessoa não amadureceu? É quando ela continua falando as coisas ruins. Quando ela continua focada no que aconteceu de ruim. Ela não amadureceu, continua do mesmo jeito. Coitado do próximo ou da próxima. Por quê? Porque ela vai repetir a mesma coisa com o próximo, aquilo que fez com o anterior. Porque não amadureceu, não cresceu. Tá? Então, quando tu separa o joio do trigo, ó, eu estou falando agora do projeto Eros, que é na quarta-feira, tá? Quando tu separa e tu te apropria apenas do que aconteceu de bom, tu está dando uma ordem para o cérebro. No próximo relacionamento, no mínimo, eu quero viver isso daqui. Semelhante atrai semelhante. Na festa da vida, o que vai ocorrer? Porque acontece com todo mundo. Eu vou me deparar com uma nova moça que tem determinadas habilidades que estão de acordo com os meus critérios, que estão muito claros para mim, o que eu estou buscando num relacionamento. Né? Uma mulher bem-humorada, né? Proativa, voltada para a resolução de problemas e não manutenção deles, que não coloque sujeira debaixo do tapete, né? Que goste de me cuidar, de me mimar, aí o Leonardo, né? E tantas outras coisas que são os meus critérios. Então, tudo aquilo que tu valida para o teu cérebro serve como uma ordem para a próxima etapa. Trabalho, vida social, vida afetiva, vida familiar. Né? Então, pense naquilo que você está focando. Porque aquilo que tu foca é a ordem para o teu cérebro, é o plano de voo. Né? Eu quero vir para cá, e você entrega o plano de voo para o cérebro, e o cérebro ele te leva. A ideia é que a gente, entre relacionamento e sai relacionamento, a gente está repetindo situações, repetindo circunstâncias. Hoje, aprendi. Alguma coisinha eu aprendi nessa minha vida, né? E eu aprendi a limpar essas relações que estão dentro de mim. Pode que a pessoa com quem eu me relacionei no passado não tenha maturidade para limpar. Fica óbvio na conversa o ressentimento. Né? A pessoa ela tem receio de falar de assuntos, de aprofundar determinados assuntos, porque ela tem medo de sentir outra vez. Está prontinha para se deixar seduzir. Aí o que eu faço? É a coisa mais fácil do mundo. Freud já dizia que as crianças vão em direção exatamente aquilo que elas temem. Tem medo? É porque está aqui na minha mão. Nossa, olha o poder que eu tenho na minha mão, porque isso é conhecimento, gente. Aí vem lá a trilogia do Carlos Castanheda. O conhecimento é o que te empresta poder, que é a segunda etapa, que ele aprendeu com Dom Juan. Quer poder? Tu tens que acumular conhecimento, ter a bravura de expandir a tua área do conhecimento. E para isso você tem que fazer o quê? Aprender, estudar, provocar auto-milagres. Deixa eu seguir aqui. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Então, olha só. Lembram dos níveis evolutivos? Tá? À medida que eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo novas habilidades. Estas novas habilidades, né, é o passaporte, são os determinantes que dizem que o Leonardo de hoje ele é mais evoluído, mais maduro que o de ontem, de uma semana atrás e um ano atrás. Porque eu tenho mais habilidades de lidar com certas questões que antes eu não tinha. Beleza? Então tá, vamos um passinho mais adiante. Né? Então eu posso, na minha própria vida, segmentar a minha história em níveis evolutivos.
aqui com tal faixa etária eu aprendi, tinha estas habilidades. Quando eu fui para a próxima faixa etária, estas outras habilidades, outras, e assim eu fui crescendo, né? Fui me desenvolvendo, né? Os meus que chamam níveis evolutivos. Cada um desses níveis evolutivos, por sua vez, eles vão oferecer para mim uma gama de desafios pessoais, que é aquilo que eu preciso aprender. De que forma que isso ocorre? Através de problemas. Então, em cada etapa da minha vida, eu passo por problemas muito específicos. Tá? Uma vez resolvidos, eu evoluo e o problema não se repete mais. Mas será que é possível eu ir para um outro nível evolutivo mais elevado, trazendo um não aprendizado no nível anterior? Infelizmente é. Infelizmente é. E é quando o problema ele se repete. Só que quando tu vai para um nível mais elevado, o problema ele se repete de forma maior. Tá? E não aprendeu e foi para um terceiro nível evolutivo mais elevado ainda, o problema vai acontecer de novo e agora é uma cratera. Mas um buraquinho não. E está cada vez maior. É um precipício. Está crescendo cada vez mais. Cada vez mais ele está crescendo. Bem? Então, então, olha só. No momento que eu aprendo, né, o que é o aprendizado? De habilidades. Por exemplo, de como lidar com o ser humano. Não sei lidar com o ser humano por incompetência, né, a gente sempre diz, né, de que a última bolachinha do pacotinho, qual é? É a agressão. Enquanto o ser humano sabe lidar com o outro, ele não agride, ele negocia. Quando terminou todas as possibilidades, né, quer dizer, não tenho mais instrumentos de negociação, porque eu sou incompetente. A partir de agora eu não aprendi, não sei o que fazer. E é nesse momento que as pessoas vão para o pau. É aí que elas vão descer o braço. Aí que elas vão berrar uma com as outras, né? E que elas vão machucar, sabendo que estão machucando, vão machucar o outro. Né? Uma técnica que eu ensino para os meus pacientes, que é a técnica do desprezo amigo. Como assim? Claro que a pessoa ela tem que ter uma certa maturidade para isso. Né? Tu rompe um relacionamento com uma pessoa que tu gosta. Gosta e gosta muito. Mas rompeu por quê? Porque o relacionamento percebeu que não é compatível. O que tu está buscando em termos de qualidade de vida não é aquilo que a pessoa tem para oferecer. Então, a brincadeira, o embate que a gente chama de relacionamento, tu não vai estar convivendo com coisas que é o que tu queres e mereces naquele momento. E aí tu rompe. E se a pessoa for imatura, o que tu faz? Né? É o desprezo amigo. Tu começa a procurar a pessoa. Tu começa a dizer para ela que ela é uma pessoa bacana, que é uma pessoa legal, que tu sente falta, que tu sente saudade. E quanto mais tu faz isso, o imaturo ele se sente empoderado, porque ele percebe que tem domínio, ele é um falso, uma fantasia, não é um falso domínio, porque tu tá falando que é uma pessoa bacana, que tu sente saudade, que tu queria estar próximo, que tu isso, blá, blá, blá. A pessoa acha que ela tá, né, dentro dela mesma, né, que ela tem um poder de te trazer para perto dela sempre que ela quiser. Só que ao invés de ela agir de uma forma amorosa e ser recíproca, ela começa a te machucar com as palavras. Começa a falar de uma forma curta, resumida. Ela evita o contato, ela evita o controle. E começa a tripudiar. Começa a sapatear em cima de ti. Começa a te desprezar de uma forma claríssima. Esse desprezo machuca. No imaturo vai machucar, mas os meus pacientes não machuca. Sabe por que não machuca? Porque ele já sabe que isso vai acontecer. E isso serve para ele como uma prova de que o outro não mudou, continua do mesmo jeito. Toda semana volto para o consultório, no caso agora meu consultório virtual por aqui, e me dizem, Leonardo, eu gosto, e quanto mais eu me desfaço, né, desmancho as memórias do que aconteceu de ruim, mas eu gosto daquela pessoa. Mas agora eu compreendo que eu gosto dessa pessoa como ser humano. Mas é impossível me relacionar com ela. Por quê? Pelo desprezo que ela sente por mim. E isso expresso através de palavras e atitudes. Então, meus pacientes praticam isso com uma forma de afastar de si. Vamos lá, vamos continuar aqui.
Tá? Ah, ampliando uma declaração anterior, né? Então vamos aqui ampliar algo que já foi falado em aulas anteriores, tá? Que é, gente, só é essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Então, o erro acontece no nível da mente. Então, o que corrige é ela própria, é o próprio pensamento. Aí entra o quê? A lógica. A lógica. O uso da lógica. O conhecimento a teu favor. Tá? Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito. Então significa o quê? Eu não tenho que mexer com o meu espírito. Ao falar de meu espírito, estou falando do quê? De minha própria alma. Ela é perfeita. Por que, que a alma ela é perfeita? Porque ela é puro amor. Puro amor. Tá? O corpo não existe exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Então, isso nós já falamos agora, acho que 2 aulas anteriores, há 2 semanas atrás, que é a tal da ode ao corpo. Eu já tenho 55 anos de idade, ó, carequinha, eu tenho rugas, tenho uma barriguinha, apesar de fazer exercícios físicos, né? Já tenho algumas manchas aqui, ó, manchas de pele. Eu não tenho mais a pele, a jovialidade de um rapaz de 20 anos de idade, de um adolescente. Então, é o corpo que me traz felicidade? Não, o corpo não me traz felicidade. O corpo não é a felicidade em si. O corpo ele é um instrumento. É como se fosse um robô, aonde eu toco nas coisas, né, aonde modo de dizer, né, eu pego o alimento com as minhas mãos e trago para minha boca para me alimentar. Então, o culto ao corpo, de acreditar que o corpo vai te trazer coisas que ele jamais vai poder te trazer. Corpo não te traz felicidade, porque não é do corpo fazer isso. O que te traz a alegria de viver é tu saber que tu estás construindo a tua vida. Tá? Então, seguindo um pouquinho mais adiante. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa, que é verdadeiramente significativa. Né? Então, é exatamente isso. Né? Então, nós temos que, mais do que induzir, né, é tomar consciência, nos aproximar, apropriar deste conhecimento, de que eu preciso estar utilizando a minha mente de uma forma proativa, em prol dos meus aprendizados, da construção do meu conhecimento. E aqui eu fecho a aula de hoje. O que é milagres? Provocar aprendizados. A ponte, que é o caminho dos milagres, né? Ou a ponte dos milagres, que me leva de uma margem do rio para outra margem do rio, nada mais é. O que são cada uma daquelas pedrinhas? Aprendizados. Tá bom, gente? Muito bem. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, estamos falando sobre educação 4.0, tá certo? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito sobre responsabilidades. Se você é professor e não tem maturidade para pensar juntos uma nova educação, avaliando os seus comportamentos até então e tomando consciência do que precisa ser o seu vir a ser, não assista. Não é o seu lugar, porque você vai se machucar. Você vai tomar como pessoal o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer amanhã, e não vai te fazer bem. Então, amanhã é o ponto de encontro para todo professor que precisa urgentemente aprender a trabalhar através da educação ativa, através da educação 4.0. Aprender a dar aulas, a se relacionar com os alunos através dessa telinha aqui, através dessa webcam. Tá bem? Então, amanhã, às 19 horas, todos nós aqui. Jaqueline, que bom você estar aqui, um prazer muito grande te receber. Rô Bergel, essa gaúcha que já é paranaense, mora há décadas em Curitiba, e a Verinha Scherer, essa psicóloga maravilhosa de Porto Alegre. No mais, gente, um beijo enorme para ti, que a tua vida seja repleta, né,
de amores, né? E repleta, portanto, de